Opa. Maurício, vou pegar um pouquinho o gancho que você fala, que você trouxe aí dos papéis, né? Muitas dessas questões, me parece, um pouco pela experiência que eu tenho tido nas consultorias nessa área, é que o pessoal automatiza a atividade, isso convence eles de que está automatizando o processo, e que ele tem processo, ele nem tem processo. Você vai fazer o diagnóstico da empresa, ele não tem processo estruturado, mas ele diz, como que eu não tenho? Está automatizado. Aí você vai lá, você vê uma atividadezinha que está automatizada e que mede a quantidade do papel que ele economizou, né? Então, aí, assim, a dificuldade de dizer, olha, então, não é... Eu queria que você me comentasse um pouco sobre essa questão. E a outra questão que eu pedi para você comentar é que quando aí você consegue convencer de que, olha só, você não tem processo estruturado ainda, ou o teu processo está frágil, vamos fazer o as-is, e você está ultrapassada. Não se faz mais as-is, aqui a gente só usa metodologia ágil, né? Sim. Então, eu queria que você comentasse essas duas questões, que eu acho que você deve ter bastante experiência com esses dois probleminhas. Excelentes perguntas, hein? Isso aí, olha, dá pano para manga. Primeira coisa, tá? Uma das coisas que, primeira, se você pegar ali a versão 3, tá? Eu não gosto da versão 4 do Cibok, tá? Eu gosto daquela versão 3 ali, que realmente ele é mais explicativa e tal. Se você pegar Como é que pode, né, cara? Uma versão piorada, né? Como é que pode? Piorada, estragaram a versão. E aí tem alguns problemas na versão 3, tá? Que eu não vou mencionar aqui, mas retiraram alguns conteúdos lá da versão 3, você sabe muito bem. Mas isso aqui a gente não vai criar muita polêmica aqui, tá? Uma supressão tendenciosa. Tendenciosa e mal intencionada, né? Tá? E aí, as primeiras páginas ali do Cibok são fantásticas, né? Que é o modelo físico, o modelo lógico, tá? Então, o processo, ele é uma visão lógica. É uma visão que você não consegue tocar, tá? E isso é uma das coisas que as pessoas não conseguem admitir, é trabalhar com uma coisa abstrata, uma coisa que ela não consegue tocar. Então, a tendência das pessoas é olhar o físico. O que é o físico? É o departamento, é a função, é a atividade, é a tarefa. Além da tarefa, existe ainda o desdobramento de como você vai desempenhar a tarefa, que é a instrução de trabalho e o procedimento operacional padrão. Aí as pessoas não querem admitir que isso é um desdobramento da tarefa. É como eu vou aplicar aquele pneu e vou dar tanto de torque no parafuso para não estourar o parafuso e tal, né? Então, existe uma instrução de trabalho de como você faz aquela menor unidade do processo. Então, ali, atividade e tarefa são coisas físicas. Mas o processo, ele é lógico. Então, essa é a grande dificuldade, que as pessoas não conseguem ver o processo lógico. E aí a ideia de value stream, né? Que também no Cibok, no Lean é chamado de value stream, nos métodos ágeis é chamado de value stream, né? Porque os métodos ágeis, eles são muito inspirados no modelo Toyota de produção, o STP, e no modelo Lean. No Cibok, isso chama-se uma palavra também um pouco diferente para o pessoal, né? Que é o end-to-end, é o ponta a ponta, né? E aí você vai ver que começa fora da organização, num cliente, e entra para a organização e tem um entrelaçamento de conexões entre esses modelos lógicos, né? Para você gerar um resultado lá para fora da organização. É o caso lá da gráfica, né? Lá, se eu fosse começar a ver lá os departamentos, que é mais ou menos assim, né? O cara de impressão, o cara de dobrar, o cara de não sei o quê, de transporte, eu ia começar a ficar ali olhando aquelas atividades. Não, eu não quero a atividade dos caras. Eu quero lógico, desde que começa lá no e-mail que o cliente manda um arquivo digital do livro, até o produto entregue, né, na livraria do aeroporto, né? Então, isso é o ponta a ponta, esse é o lógico, esse tem as conexões. Então, processos na organização, você tem poucos, tá? E você tem muitas atividades. Então, o físico,
essa grande divisão. Aí eu acho que respondendo a primeira parte da sua pergunta, está satisfeita na primeira parte? Tá. Agora, na segunda parte, métodos ágeis, né? É aquela história que é legal, tá? Eu curto muito métodos ágeis, né? Participei muito daquelas ondas dos squads, né? Tá? De QCon de 5 anos atrás. E squads lá nos modelos Spotify já existia já há mais de 10 anos, né? Os modelos ágeis, eles são muito focados na user experience. Tá? Eu tenho que ser assim, eu tenho que criar uma experiência incrível para o meu cliente. Tá? Então, se leva em consideração que, não, até então, como a gente fazia, não serve, e eu quero, na verdade, entregar o máximo de uma experiência incrível para o meu cliente. A ideia de criar conta do Nubank no celular, que é completamente diferente de criar uma conta no banco. Claro, é um processo disruptivo, não é mais disruptivo hoje em dia. Você tem até outros bancos que estão com um processo muito melhor de QIC, né, de onboarding de cliente, né, que é a entrada do cliente. Mas depois você tem que conectar isso com o back-end. Então não adianta você... Eu uso nas minhas apresentações um desenho muito bonito assim de um crochê muito lindo na frente, né? Aí depois atrás tem um monte de... Minha mãe sempre falava, né? Rendas e filós, e por baixo trapos e nós. Tá? Então, no back-end, você tem problemas sérios de conexão com a API, você tem gente que... Eu já vi em companhia telefônica aqui do Brasil, que eu descobri depois, né, que você ia trocar o telefone de uma companhia para outra, e a pessoa ficava apertando F5, e aí ela dizia, o sistema está lento. Aí depois eu descobri que nessa companhia telefônica, o pessoal tinha uma tela do sistema, sei lá, o SAP, e tinha um outro sistema. Então, entrava na fila de um sistema, a pessoa copiava de um sistema no outro sistema. Então, é um problema seríssimo de back-end, né? E aí contavam lá para o pessoal que era um F5, que o sistema está lento. Na verdade, o sistema não está lento. É só comprar mais processador, disco e memória para o servidor, que o servidor funciona rápido. Não, tinha pessoas lá atrás fazendo a integração manualmente entre os sistemas. E aí se faz muito isso hoje com o RPA, né? Que é um band-aid. Completamente, né? Um grande band-aid que lê de uma tela de um sistema e larga no outro sistema, sabe? Aí substituiu a pessoa, mas continua aquele processo, aquele band-aid ali. Então, o pessoal de Agile, cara, é muito legal a forma como... Eu trabalho muito, eu incentivo muito isso, eu trabalhei com muitas empresas que formei squads para isso, né? Agora, justamente, eu estou trabalhando nisso na Mag Seguros de novo, né? Então, conseguiram resultados incríveis, tá? Automatizando processos, transformando processos que levavam meses para rodar com, sei lá, com 30 pessoas, hoje ele roda instantâneo com 3, né? Então, o pessoal de Agile gosta muito da user experience, mas tem que também, claro, eu não estou generalizando aqui, mas você tem que pensar no processo por trás, né? Que vai conectar APIs, que você vai utilizar um motor de regras de negócio. Então, tem uma série de outros componentes que a gente pode entrar aqui mais tecnicamente sobre isso, tá? Então, aí aquela história também da startup, eu esse tempo ouvi uma frase muito legal, né? Toda startup começa muito disruptiva e totalmente, assim, orientado para ideias e vamos criar e vamos inovar e tal. Mas o futuro dela é ser uma empresa que tem escalabilidade. E ela só vai conseguir ter escalabilidade com processos bem feitos, né? Com sistemas integrados. Senão ela não vai conseguir escalabilidade. E o sonho de todas é ter essa escalabilidade. Então, automação de processos, ele não requer, novamente, assim, talvez uma inovação, tá? Às vezes é uma coisa, até um papo chato, né? Processos, um processo chato, burocracia. Não tem nada a ver. Hoje é fazer fluir o processo, é dar escalabilidade, né? Eu respondi essa pergunta. Sim, as coisas se somam.